Olá pessoal, sou o professor Márcio e na aula de hoje vamos falar das funções trigonométricas, mais especificamente nos coeficientes, ou seja, vou te explicar a ideia de cada coeficiente da função trigonométrica e como elas influenciam no nosso gráfico. Melhor dizendo, Vou falar sobre os coeficientes A, B, C e D. E para esta aula é necessário que vocês conheçam as funções básicas, a função do seno de x e a função do cosseno de x. Então, se vocês não viram essas aulas, convido a ir no canal e lá no playlist de trigonometria e faça uma revisão antes desta aula para você estar mais inteirado neste assunto. Caso tenha visto, vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Meus queridos, veja a nossa figura que para o coeficiente A, nós temos uma função f de x é igual ao seno de x. E o gráfico da função seno de x é uma curva parecida com essa daqui, que eu fiz para a nossa aula, tudo bem? Vamos dar um exemplo para construir uma função g de x é igual a 1 mais seno de x. Então, percebo que eu já estou alterando aqui o coeficiente A, do qual a nossa função é zero e ela passa a ser igual a 1. Alguns podem estar na dúvida, Mas o que esse coeficiente faz? Meu jovem, o coeficiente A ele é responsável pela translação vertical. E o que isso significa, Márcio? Significa que ele vai mover este nosso gráfico aqui, tanto para cima, ou ele vai mover o nosso gráfico para baixo. E como nós estamos aqui neste caso, somando uma unidade, o nosso A é igual a 1. Então, nós vamos mudar a posição de Y aqui, Vejam que ele tocou aqui no eixo Y em 0. Agora, nós vamos posicionar para Y é igual a 1. E esta função g de x, 1 mais seno de x, ela ficará desta forma. Veja que era 0 e foi para o 1. O máximo que era 1 foi para o 2. E o mínimo que era menos 1, agora ele foi para o 0, ok? Portanto, o nosso gráfico foi deslocado para cima uma unidade. E se estivéssemos somando aqui 3, subiríamos 3 unidades e assim por diante. Agora eu te pergunto, e se estivéssemos subtraindo? O que vocês acham? Sei lá! Meu querido, se você disse que ele iria descer, você acertou. Pois o g de x menos 1 mais seno de tetra, o nosso gráfico ia descer uma unidade. Menos 2, 2 unidades e assim por diante. Sendo assim, o coeficiente A significa translação para cima ou para baixo, ok? Agora, nós vamos para o coeficiente B. Esse carinha ele é responsável pela amplitude, ou seja, pegar a altura da nossa crista, do qual ele pode aumentar ou pode encurtar essa nossa crista. Veja um exemplo aqui no nosso gráfico, e lembrando que na nossa referência aqui, é o f de x é igual ao seno de x. Esse será o nosso referencial tanto para o coeficiente A, B, C e D. Fique bem claro isso para vocês. E eu vou representar que h de x é igual a 2 vezes o seno de x. Perceba que o nosso B é 2. Logo, a nossa altura da curva, que é 1, ela vai passar a ser 2. A nova curva ela terá este formato aqui, passando pelo 2 na parte de cima e na parte de baixo também terá sua amplitude alterada para menos 2. Esse é o nosso B. Agora, eu chamo a atenção de vocês que o coeficiente
A e o coeficiente B, eles alteram a imagem da função. Ou seja, o coeficiente A, que era 0 e 1, e com g de x, né, melhor dizendo, é igual a 1 mais o seno de x, ele passa a ser de 0 a 2. E quando o coeficiente B, que foi de 2, ele ficou de menos 2 a 2. Sai, demônio desse corpo! Sai, demônio no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Portanto, nós podemos dizer que os coeficientes que alteram a imagem são os coeficientes A e B. Vamos para o coeficiente C, onde ele é responsável pelo período. E período é um intervalo para que a curva complete o movimento dela. Por exemplo, o período da função seno é 2π. Melhor dizendo, é um intervalo que ele completa o movimento. Então, a cada 2π, essa imagem, essa figura aqui, ó, ela vai se repetindo. No nosso exemplo aqui, eu quero colocar que W é igual, ou melhor, né, W de x é igual ao seno de 2 vezes x. Veja que eu estou alterando o C. Podemos calcular o período aqui da seguinte maneira, que período é igual a 2π sobre C. E no nosso caso, nosso exemplo, o 2 é o C. Então, nós temos que período é igual a 2π sobre 2, dividindo 2 por 2, período equivale a π. Isso quer dizer que na nossa função de w de x, o nosso período π, ou seja, a curva, ela vai concluir o seu movimento até em π. Então, entende-se que o nosso coeficiente b, melhor dizendo, o nosso coeficiente c, do qual é o período, ele pode comprimir a curva, como também ele pode alongar ela. E por fim aqui, ó, nós temos o coeficiente d, que é responsável pela translação horizontal. Ela pode arrastar a nossa curva para trás ou arrastar essa curva para frente. Sendo assim, se a translação ela for negativa, ele vai arrastar a curva para a direita. E se ela for positiva, vai arrastar essa curva para a esquerda. Vamos construir a nossa função de t de x é igual ao seno de x menos π sobre 2. Meus jovens, este menos π sobre 2 é o coeficiente d. Isso significa que a nossa curva vai para a direita em π sobre 2 de unidades. E o π sobre 2, ele está aproximadamente aqui, ó. Agora, este ponto que estava no zero, ele vai para o π sobre 2 de unidades. E essa será a nova curva que foi arrastada para a frente em π sobre 2 de unidades. Para fechar essa aula aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma seguinte situação. Veja bem, o coeficiente C e o D, eles movem a nossa curva na horizontal. Sendo assim, o nosso deslocamento ele pode ser calculado como o módulo da razão entre o coeficiente D e C. Bem simples assim, meus jovens. Meus jovens, chega o final dessa aula, espero que tenham entendido, né? E se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você sempre receberá um aviso quando tiver um vídeo novo. No mais, um grande abraço e fique com Deus.